Esse som é sobre a ciência da persistência versus a preguiça e a descrença. Paciência é a sapiência do espírito. Viver no presente é a base, a chave pra seguir bem na viagem. Evita desgaste desnecessário durante o seu itinerário no planeta. Esse som é sobre o processo. O processo é lento. Bem-vindos ao programa Piratas da Cultura. Hoje o tema será Mercadores de Moda e Estilo. Novos estilos estão surgindo nas ruas. Serão modelos copiados pelos grandes estilistas ou, ao contrário, os grandes estilistas hoje se inspiram nas modas que estão circulando pelas cidades? Essa é uma grande discussão. Grafite, essa obra que a gente vê nos muros da cidade, andando pelos ônibus, será arte? O que é arte hoje? Quem copia de quem? Como está essa circulação de ideias e de estilos? Vamos redefinir cultura popular. Este é o grande tema deste programa. Bom, eu estou participando, então, desse diálogo sobre a pirataria, né? Quer dizer, a cultura. Acho que o Deleuze, num dos seus livros, acho que Conversações ou Diálogo, não tenho certeza, ele fala que nós vivemos um tempo de cultura como butim, quer dizer, é um assalto, é um tomar. Ele faz uma comparação entre paródia, que era do tempo moderno, você pega o texto de alguém e desloca, mastica, claro que o texto, a autoria, é do fulano, deslocado para Beltrano. Fala do pastiche, né, que é aquela cópia escrita que funcionou muito no início da pós-modernidade, dos anos 80, e aí ele parte para o butim, que o butim ele chama que seria a ação dos piratas. E o que nós estamos vendo a partir da internet justamente é que as ideias circulam e existem inúmeros livros que falam dessa enunciação coletiva, dessa produção coletiva do saber. E a questão da autoria está sendo discutida, não é meu papel aqui falar disso, sobre direitos autorais, como é que vai funcionar, o que pode dar downloads, o que não pode, mas fica essa ideia que eu acho que é predominante de que nada se cria, como tudo se recria, recicla, quer dizer, tem uma ideia. E dentro dessa queda da autoria, também tem uma queda. Se a autoria baixa também a pirataria, porque ninguém é muito dono de ninguém, né? Ninguém é dono de um determinado produto. Então, eu acho que essa pirataria adquire um sentido de criar algo novo de uma outra coisa. Tem uma coisa, tem um texto, tem uma ideia, tem uma obra, então nós vamos, digamos assim, roubá-la de seu contexto e vamos criar, porque a ideia é sempre de criar uma heterogênese, uma outra coisa, uma coisa diferente, né? E essa é, de um modo geral, o pensamento que se roda, né, que circula na rede, na internet. Bom, é muito importante o trabalho na escola de comunicação, quer dizer, como é que fica a comunicação, né? Quer dizer, dentro desse trajeto da moda, de pirataria, disso, daquilo, quer dizer, a comunicação é hoje um lugar onde os saberes se legitimam. Quer dizer, é na mídia impressa, eletrônica, que são discutidas, interpretadas, lidas, relidas, o que cabe e o que não cabe, o que procede e o que não procede, e, certamente, a questão da pirataria é uma das questões que rodam na mídia, procurando uma legitimação ou uma condenação, enfim. Então, os atores trabalham ali na mídia para discutir e alcançam ou não alcançam a visibilidade. O Muniz Sodré diz que a mídia vive do discurso que faz sobre a sua própria simulação das outras realidades.
E é a partir dessa ótica que se faz a identificação dos novos agentes sócio-históricos e as novas formas socio-organizativas. Então, obviamente, hoje em dia se fala muito assim, vamos dar a voz ao povo, vamos dar a voz à periferia, vamos dar a voz para cá, para lá. E isso também tem sido muito discutido, quer dizer, está dando a voz, mas a voz foi tomada. A voz, então, há uma discussão muito grande a respeito de filmes, etc., se há, efetivamente, uma tomada de voz dos, digamos, marginalizados, ou é apenas uma permissão, uma apropriação e um uso provisório e indevido de pessoas. Por exemplo, Falcão, se a gente pensar no filme, morreram 16 crianças. No outro dia, no Fantástico, disseram porque como sofreram os nossos perigos dos nossos cinegrafistas para passar o filme Falcão. E, no entanto, 16 crianças tinham morrido e o Fantástico apresentava falando do perigo dos cinegrafistas. Então, é uma coisa um tanto quanto paradoxal. Então, portanto, o ministro Sodré tem uma visão assim, bastante rígida quanto a ver que processos são esses que estão produzindo esses novos agentes, essas novas formas socio-organizativas, se, de fato, elas têm uma presença eficaz ou se é uma fabricação da indústria cultural. É óbvio que as coisas não são separadas, né? E o que eu quero marcar nisso tudo é que eu não vou falar a indústria cultural se apropria da produção, da criatividade do morro, da periferia. E também não vou dizer que a criatividade está na periferia, entendeu? Essas linhas todas de periferia, de indústria cultural, do contexto da cidade, né? Tudo isso são linhas que se cruzam, e dali muitas coisas saem, digamos, como linhas de fuga criativas, e outras se estratificam e se perdem, né? Cooptadas pelo processo hegemônico. Num artigo sobre a cidade do Rio, eu falava das margens midiáticas do Rio. Então, elas estavam bem separadas. Foi antes um período anterior, acho que 2005. Então, era muito claro. Então, tinha todo um movimento que a mídia cobria da orla marítima, da moda de praia, né? E um outro da violência, né? Da rotulação da violência nos lugares perigosos, né? E que, então, esses dois campos ainda estavam muito marcados como diferentes, me parecia. E, paulatinamente e sequencialmente, houve uma grande explosão da cobertura da periferia não violenta, da vida cultural da periferia. Então, os acadêmicos, né, assim, não, só há vida cultural na periferia, afirmavam, e eu vi, enfim, participei de reuniões em que havia uma grande animação pela vida cultural da periferia. Parecia que os intelectuais, a classe média, enfim, estavam esvaziados de criatividade, e então começou, quer dizer, continua, né, essa cobertura do lado criativo, ou mesmo também ainda do lado da violência, né, da favela e da periferia, de um modo geral. Em seguida, eu comecei, mais ou menos na época do Daslu, Daspu, começou a haver, quer dizer, bom, primeiro, aumentou a violência, né? Eu estou falando, desculpa, eu fiz aqui um curto-circuito aqui no pensamento. Então, havia a separação, violência aqui, coisa. Depois começou a cultura da periferia maravilhosa, etc. E, em seguida, começaram os assuntos a se cruzarem mais e mais, que já com essa história a violência cresceu, né? E vou começar pelo caso da Daslu. Quer dizer, a criação da Daslu em São Paulo, me parece que foi o Lipovetsky fala de um lifting comunicacional. O lifting, vocês sabem que é, né, uma operação para melhorar, para levantar
né, o rosto, enfim, lifting comunicacional. Quer dizer, eu tenho um lifting comunicacional excessivo à criação da Daslu, porque era um templo grego, né? Um exagero precisavam de pessoas para guiar por aqueles caminhos do grande loja multimídia. E o caso da Daslu ficou famoso na cidade de São Paulo, quando a loja Multimarcas, paradoxalmente erguida ao lado de uma favela, foi invadida pela polícia e seus donos acusados de formação de quadrilha. A mega loja Daslu, na época de sua abertura, no dia 4 de junho de 2005, parecia bem ilustrar as grotescas desigualdades existentes na cidade. Os jornais dividiam as primeiras páginas entre a corrupção dos políticos e os ossos das modelos. A operação realizada pela polícia, que recebeu o sugestivo nome de Operação Narciso, respondia perfeitamente ao pretendido luxo da loja, lançada como templo de colunas gregas. Bom, aqui eu faço uma sequência de afirmações, manchetes de jornais. Polícia prende e justiça solta a dona da loja mais cara do país. Dona Daslu passa 10 horas presa na Federal. A charge do Aroeira retrata a Bolsa Vuitton transbordando de dinheiro e os dizeres: na Daslu é diferente, as malas são Louis Vuitton. E, portanto, o que houve de interessante nesse caso da Daslu é que, primeiro, era muito interessante ler semiologicamente as notícias, porque ao exagero do luxo correspondeu o exagero da invasão, o número de policiais, né? A favela, quando viu a polícia se apresentar, pensava que era com eles, né, com os favelados, e não. A polícia vai e se desloca para... Por sua vez, no Rio, a da vida, né, a esquizofrenia na TV, que, por um lado, faz inclusão visual e, por outro, criminaliza estes mesmos sujeitos pela violência urbana. Uma verdadeira estética do conflito se instala e confunde-se a provisória visibilidade com a inclusão social. Quer dizer, me parece que o Hermano Viana tem uma postura, né, digamos assim, mais otimista, no sentido desse lugar que a periferia pode efetivamente alcançar. Bom, então eu só vou dizer a vocês... Por exemplo, nenhuma tendência foi mais comentada do que essa, da cópia, nos últimos desfiles de Paris, em março. Pouco se falou das mini-saias, que estavam curtíssimas, dos tecidos metalizados, até a turma do PETA, aquele pessoal que protesta contra a pele, né, estava mais calma. Só umas moças lá tiraram os casacos na primeira fila do desfile do Valentino, não tenho foto disso. Estavam peladas por baixo, saíram empurradas pelos seguranças e elas carregavam cartazes que diziam antes nuas do que vestindo pele. Nem isso foi muito comentado. Em compensação, muitas páginas de revistas e jornais foram dedicadas ao processo movido pelo grupo LVMH. Acho que a marca vai ser a marca mais citada aqui hoje, Louis Vuitton Moët Hennessy.